Boa noite a todos. Muito obrigada a todos vocês que vieram aqui hoje, né? Tiraram um tempinho para estar presente, para a gente retomar aí esse tema que é tão importante, né? Que é esse tema do ABA, do reforço, falar um pouco sobre autismo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Márcio, né? Que fez com que isso acontecesse, que nós estivéssemos aqui hoje, ao Sobrapa, né? Quero agradecer a Cidelis e vamos dar início aí ao nosso conteúdo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o reforço contínuo e o reforço intermitente, tá? Então, na semana passada, nós falamos sobre o comportamento, tá? Respondente e o comportamento operante. Então, só para a gente estar relembrando, porque eu estou tentando trazer uma continuidade, né? Em todas as semanas, uma continuidade do que foi falado na semana anterior. Então, o comportamento respondente é aquele que ocorre de maneira involuntária a um estímulo específico, tá? Então, lá, desde a primeira semana, nós falamos sobre os cães de Pavlov, né? E aí, retomando, eles salivavam antes mesmo, quando eles ouviam o sino que antecedia o alimento, só de ouvir o sino, antes de eles verem o alimento, eles já começavam a salivar, tá? Então, o comportamento respondente é uma coisa que vem do corpo, que nós não temos o controle sobre isso. E o comportamento operante, então foi Skinner que desenvolveu, ele trouxe os experimentos com rato, os experimentos com os pombos, e desenvolveu o comportamento operante. Boa noite, Vanilda. Oi, boa noite, Boa tudo noite, bem? joia. Obrigada por estar aqui. Pessoal, então, o comportamento operante, né? Aí, e as contingências? O que são as contingências? É a relação entre o antecedente, o comportamento e as consequências, tá certo? Então, um comportamento, ele sempre vai ter algo que antecede ele, e as consequências desse comportamento vai dizer se esse comportamento ele vai dar continuidade ou se esse comportamento vai se extinguir, tá? Essas são as contingências. Dentro do comportamento operante, nós vimos sobre, peraí, comportamento, tá? Contingências de reforço, foi o que eu acabei de falar. Então, é aquela ideia, eu acordo de manhã, eu faço o café, para despertar a mente e aquecer o corpo. Então, acordar de manhã é o antecedente. Fazer o café é o comportamento e a consequência é despertar a mente e aquecer o corpo. Se eu sempre tenho essa consequência positiva, eu vou sempre estar dando continuidade a este comportamento. Se a partir de então o comportamento, a consequência, de repente, ela começa a ficar negativa, por exemplo, eu começo a sentir dor no estômago. Aí, a possibilidade é que esse comportamento ele comece a se extinguir, certo? Então, reforço positivo é quando a gente tem algo agradável, então, no caso dessa ilustração, despertar a mente e aquecer o corpo é um reforço positivo. Então, sempre que eu tenho um reforço positivo, eu vou estar dando continuidade em fazer esse comportamento, tá? E aí nós vimos também o reforço negativo, tá? Que é remover algo desagradável para que o comportamento continue acontecendo. E nós vimos também a punição positiva e a punição negativa. Caso vocês queiram ver esse seminário, ele está no YouTube, tá? Aí lá vai estar falando sobre todos esses tópicos. Hoje nós vamos nos focar no reforço positivo,
E como é que ele vai estar dando sequência, como é que nós vamos estar reforçando o comportamento. Então, dentro do reforço positivo, nós temos o reforço contínuo e o reforço intermitente, que é o foco do nosso seminário de hoje. Então, o que é um reforço contínuo? Todo comportamento, quando ele é reforçado muitas vezes, ele tende a dar continuidade. Então, eu trouxe o exemplo do João. O João, a professora, ela está ensinando o João a sempre guardar os brinquedos após a brincadeira, tá? Então, qual que é o comportamento que ela espera que o João faça? Guardar os brinquedos corretamente. Qual que é o reforço que ela está dando para o João? Olha, João, parabéns, João, você está guardando corretamente, guardou direitinho, muito bem. Ou então ela pode dar para o João um adesivo, alguma coisa física para reforçar esse comportamento de estar guardando o brinquedo. Então, toda vez o João brinca, guarda o brinquedo e ela reforça o comportamento do João. João brinca, guarda o brinquedo e ela reforça esse comportamento do João. Então, com o tempo, o João ele vai ficar condicionado a sempre estar guardando os brinquedos, né? De repente, ela já não precisa mais pedir para o João guardar. O João ele vai fazer isso automaticamente. Ele vai brincar e ele vai guardar aquele brinquedo, esperando que tenha essa consequência positiva. Qual que é a desvantagem do reforço contínuo? Que se de repente ela não fizer mais esse comportamento de estar reforçando com um elogio, às vezes um dia está um pouco mais corrido, né? Ela não está ali tão atenta e não vai estar dando o elogio, ou deixa de dar o adesivo, ou seja lá qual reforço que o João goste, né? Que ela identificou e está fazendo isso, a possibilidade é que ele comece a parar de fazer essa atividade, que ele pare de guardar os brinquedos, porque ele não está tendo mais aquele reforço, né? Então, a possibilidade de que o comportamento ele se extingua é muito grande, tá? Quando o reforço ele é retirado. Então, como é que a gente faz para que isso não aconteça? Tá? Para que esse reforço ele seja, para que quando a criança ela não tenha o reforço, ela continue a fazer esse comportamento. Aí entra o reforço intermitente, que é que o comportamento ele não vai ser reforçado todas as vezes, ele vai ser reforçado ocasionalmente. Ele é mais eficaz para manter o comportamento ao longo tempo, mesmo quando o reforço não está presente. E ele reduz a dependência desse reforço. Então, imagina se toda vez que a pessoa fizer uma coisa certa, passar de ano, fazer uma atividade dentro de casa, você vai lá e dá um reforço, dá um reforço, dá um reforço. A pessoa começa a ficar dependente disso. E na vida não é assim que as coisas funcionam, né? Nem sempre nós vamos ter consequências positivas daquilo que nós fazemos, tá certo? Então, o reforço intermitente vem para ensinar a lidar um pouquinho mais com a frustração. Então, nós temos alguns tipos de reforço intermitente. Tá? E nós vamos falar de 4 hoje, que é o reforço por razão fixa, o reforço por razão variável, o reforço por intervalo fixo e por intervalo variável. Pessoal, até aqui, vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tudo bom? É o Márcio. Oi, Márcio. Eu queria saber se o condicionamento que é sobre condicionamento hoje, né? Isso. Não sei se esse condicionamento está mais voltado ao infantil ou vai ser abordado o adulto também.
Mas eu queria saber se vai ser falado sobre os condicionamentos dentro das categorias, né? Que são simbólico, estrutural, os repetitivos, os afetivos e os inconscientes. Queria saber se vai acontecer isso. Não, hoje não, viu, Márcio? Hoje nós estamos falando sobre modular o comportamento. A gente vai falar só sobre a parte de reforço, que aí a gente está indo por partes, né? Tudo bem. Então, hoje a gente vai falar só sobre o reforço positivo. Oh, legal. Tá bom então, obrigado, Por doutora. Obrigado. nada, Márcio. Mas, Márcio, esses reforços, eles podem ser aplicados para adultos também, né? Aqui a gente está dando um foco maior em crianças, porque voltando para o tema do autismo, né? Mas eu acredito que esses reforços, eles são muito eficazes para todo mundo, né? Claro que aqui a gente está abordando mais uma parte do comportamental mesmo, tá? Mas serve para trabalhar com adultos em diversos âmbitos, né? Em área de trabalho, para trabalhar novos hábitos. Então, assim, ele pode ajudar, cada um vai usar de acordo com aquilo que tem a necessidade. Oh, legal. É que eu também tô em processo de RADS, né? RADS R. Eu tô para fazer. Eu vou passar com o neuro, porque o meu irmão foi Certo. diagnosticado com autismo adulto, né? O meu irmão mais velho, né? Ele tem 40, vai fazer 49. E ele tem um autismo, e o autismo dele é aquele distópico, né? Ele às vezes não percebe. Então, para lidar com ele, tem que ter muita escuta, né? Tem que ter muita compreensão. Porque, como ele, na questão do autismo dele, ele é muito inteligente. Então, ele sente como se a realidade para ele não tivesse tanto interesse, devido à inteligência que ele tem, entendeu? Acho que ele tem mais de 5 formações, e então é por isso que é muito bom essa aula. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, viu, Márcia? E você pode ir trazendo, né, ao longo aqui os seus exemplos, porque eu acho que enriquece, né? Eu também vou aprendendo aqui com vocês. Vocês vão trazendo, eu trago o conteúdo e vocês vão trazendo as vivências, né? E a gente vai enriquecendo o seminário, tá bom? Doutora, boa noite. Boa noite, obrigada. Pessoal, então vamos lá. Falando aqui sobre o reforço intermitente. Vamos dar início com o reforço por razão fixa. Show. Ó, o reforço, ele é entregue após um número fixo e previsível de respostas. Então, nós estávamos falando aqui sobre o reforço contínuo e a ideia do João, de estar sempre sendo reforçado ali quando ele guardava os brinquedos, tá? Só que na vida não é assim que funciona. E ali, trabalhando com a criança com o autismo, e até crianças neurotípicas também, como é que a gente pode estar fazendo essa transição sem criar tanta ansiedade? Tá? De uma maneira que não seja tão difícil. Pode ser combinado previamente com a criança, às vezes trazendo até de uma maneira lúdica, como um jogo, por exemplo. Olha, João, antes sempre que você guardava o seu brinquedo, você estava recebendo uma recompensa. A partir de agora, você vai receber uma recompensa a cada 3 vezes que você guardar o brinquedo. Então, você vai guardar o brinquedo corretamente 3 vezes. Na terceira vez, você vai ganhar a recompensa. E aí, com o tempo, você vai aumentando essa frequência que a criança vai ganhando a recompensa. Ó, ok, já fizemos 3 vezes, agora vamos aumentar para 5, para 7 vezes. Então, a razão fixa, ela tende a ter uma alta taxa de resposta. Só que qual que é a desvantagem, tá? Vamos falar das vantagens aqui primeiro. Então, ela ensina os comportamentos de maneira muito rápido, tá? A criança, ela consegue adquirir, ela já estava no condicionamento
contínuo, né? E aí agora ela veio para o intermitente. Então, ela já estava condicionada. Então, ela reforça o comportamento. A previsibilidade desse reforço. Então, a criança sabe que a cada 5 vezes que ela guardar o brinquedo, ela vai ter o reforço positivo. Então, isso traz para ela um desejo de estar fazendo aquela atividade, né? Se eu fizer 5 vezes, eu vou estar recebendo. Muitas vezes, para as crianças com autismo, pode ser colocado até mesmo algo com imagem para que ela visualize aquilo, tá? Então, ela pode ela mesma ir lá e tá marcando, sabe, um quadro bonito, onde ela pode estar marcando com a caneta ali quantas vezes ela fez. Isso é interessante, ela ter esse visual, sabe? Ela saber quando é que isso vai estar acontecendo, quando que ela vai ter essa recompensa. Permite o controle da frequência do esforço e serve de base para migrar para o reforço por razão variável, que nós vamos ver daqui a pouco. Qual que é o problema dessa abordagem por razão fixa? Que quando a criança ela acostuma a fazer, ela já está fazendo há algum tempo, ela começa a trabalhar em blocos, tá? Isso serve até para nós, né? No nosso dia a dia, essa questão de recompensar, eu vou fazer tantas coisas, depois eu vou tirar uma pausa aqui para descansar. Depois eu volto a fazer. Então, ela começa a trabalhar em blocos. Ela faz lá as atividades 5 vezes e aí ela tira uma pausa. Aí depois ela recomeça para fazer novamente. Então, se, por exemplo, for muito grande a quantidade de vezes que ela precisa repetir um comportamento antes dela ter a recompensa, pode ser que ela tire uma pausa muito grande também. E isso é uma desvantagem. Aí, dentro disso, aqui, ó. Desvantagens do reforço por razão fixa. Saciamento. Reforçar com a mesma coisa muitas vezes pode reduzir a eficácia, tá? Então, sugere variar os reforços. Pausas muito longas e a dependência do reforço. Começa a ficar muito previsível. Então, a criança sabe que ela, depois de 5 vezes que ela guardar, ela vai conseguir o brinquedo, né? Ou a figurinha, ou o elogio. Então, ela vai ficar dependente disso. Aí, vamos para o reforço por razão variável. O reforço por razão variável funciona como uma média. Então, como é que pode ser feito? A criança, ela já estava ali na razão fixa. Aí, de repente, começa a alterar a quantidade de vezes que essa criança vai estar ganhando a recompensa. Só que, por exemplo, nós vamos colocar uma média de 10 vezes. Então, pode ser que a criança ganhe uma recompensa quando ela repetir o comportamento na segunda vez, pode ser que ela ganhe lá na 10ª. Ou ela pode ganhar lá na 5ª e lá na 7ª. Então, tem que ter uma média para ela estar ganhando esse reforço, mas essa média precisa ir alternando de forma que ela não consiga saber quando é que ela vai conseguir ganhar essa recompensa, tá? Então, por exemplo, a criança recebe uma estrelinha quando guarda o brinquedo corretamente, porém em tempos variáveis. Às vezes ela recebe a cada 2, às vezes a cada 6. Então, sendo sempre alternados as frequências de forma que ela não saiba quando é que ela vai ter essa recompensa. Esse padrão, ele é muito resistente. Então, é um reforço que se assemelha a jogos de azar, né? Então, ontem, por exemplo, a Bianca fez a mesa redonda dela falando a respeito de jogos de azar. Depois, se vocês quiserem, vai estar lá no YouTube também, vocês podem estar dando uma olhada. Eu não sei se ela falou sobre essa parte de razão variável, né? Mas depois eu vou assistir a mesa redonda dela para saber como é que ela trouxe isso para nós. Mas é interessante pensar que dentro dos jogos nós usamos isso.
tá? A pessoa ela não sabe quando é que ela vai ganhar, então ela vai continuar ali, ó, fazendo aquele comportamento. Às vezes ela ganha e de repente ela fica muitas vezes sem ganhar e aí ganha de novo. Então esse reforço ele é muito forte e ele não tem pausa, diferente do reforço por razão fixa, que é a criança, né, ou até mesmo o adulto vai trabalhar em blocos e vai estar dando pausas no comportamento, a razão variável não vai ter pausa. Você vai estar sempre ali, ó, fazendo aquele comportamento, esperando que o reforço venha, né, esperando receber essa recompensa. Então, hoje nós sabemos que é a dopamina, né? Ela vem antes da recompensa, então ela estimula que aquilo vá sempre acontecendo. Então, as vantagens do reforço por razão variável. Alta taxa de resposta, grande resistência à extinção, então ela não vai se extinguir tão facilmente, né? Minimiza a dependência do reforço imediato. A criança não vai mais ficar esperando que o reforço ele venha ali logo após a ação. Favorece a generalização, então ela começa a entender que nem sempre ela vai ter uma ação e vai ter uma consequência positiva. Tá? Então, isso se aproxima das contingências naturais que nós vivemos, né, do nosso dia a dia. E ela começa a levar isso para outras áreas da vida, não somente ali dentro de casa ou dentro com o analista que está atendendo ela, né? Ou dentro da escola. Então, ela começa a trabalhar isso em diversas áreas da vida. E permite uma economia dos reforçadores, porque eles nem sempre virão. Isso é muito importante. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com meu marido sobre isso, e aí ele trouxe uma coisa que ele viu no Instagram, né? Uma criança com autismo que tem hiperfoco em McDonald's. E aí ele queria um brinquedo do McDonald's que acabou muito rápido. E aí a mãe estava desesperada tentando conseguir esse brinquedo. Aí eu comentei com ele, eu falei, imagina, né? Nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer na vida. E às vezes as pessoas, né, com hiperfoco, é interessante usar o reforço variável para que ela comece a entender que nem sempre ela vai conseguir aquele reforçador, né? Então, às vezes ela vai ganhar, às vezes não vai ser possível, porque não são todas as famílias que têm condição financeira para trazer isso para os filhos. Imagina uma mãe, né, que não tem essa condição financeira de estar sempre dando o brinquedo do McDonald's para a criança, né? Então, ela vai se utilizar disso, ó, hoje você vai ganhar, daqui a pouco, ó, você não ganha. Depois você ganha novamente. Então, isso é importante a criança ir lidando com essas frustrações. Esses reforços, eles são feitos em um ambiente mais controlado, né? Esses reforços por razão fixa, por razão variável, é uma maneira de ensinar a criança a ir lidando aí desde pequena com os conteúdos da vida. Então, na verdade, a gente faz isso com as pessoas neurotípicas, mas para a pessoa com autismo, é importante trazer isso de uma maneira que ela sinta um pouco menos de frustração, que ela consiga entender. Então, esse passo a passo de estar dando reforço contínuo, depois o reforço ali por razão fixa, depois o reforço por razão variável, é interessante para já ir desenvolvendo essa ideia, né? E chegar lá na frente não tenha essa dor tão grande de não conseguir sempre ter os resultados que se espera. Reforço por intervalo fixo. Pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram estar falando? Alguma observação? Algum comentário? Eu estou procurando aqui o link, eu tenho que colocar para vocês
o link para vocês preencherem. Ivanilda tá aqui na sala ainda? Tô sim, pode deixar que eu coloco. Você coloca para mim? Obrigada, viu, Ivanilda? Eu tô procurando aqui, o Márcio me mandou e agora eu não tô achando de jeito nenhum. Eu devia ter deixado mais fácil, mas muito obrigada. Pessoal, vou estar dando continuidade, então. A Ivanilda vai colocar o link. Vocês, por favor, preencham, né, para que vocês tenham o certificado do seminário de hoje. Quem já é associado do Sobrapa, né, já recebe o certificado. Quem não é associado e quer o certificado, no link mesmo vai estar todas as informações lá para vocês conseguirem. O valor vai ser R$ 5. Aí vocês selecionam lá, acho que lá tem a chave Pix, vocês fazem, já manda e ele vai mandar o certificado para vocês. Isso para quem não é associado, tá? Quem é associado, o certificado já vai automaticamente desde que vocês preencham as informações aí. Então, não esqueçam de preencher. Vamos continuar. Aqui. Reforço por intervalo fixo. Então, como é que funciona esse reforço por intervalo fixo? Essa programação, o comportamento ele é reforçado depois de um período de tempo já estabelecido desde o último reforço. Então, por exemplo, uma mãe implementa um sistema de reforço por intervalo fixo, onde a criança recebe uma recompensa a cada 20 minutos de estudo concentrado. A cada prazo completo da atividade proposta, a criança ganha 5 minutos de um jogo da preferência. Então, eu pensei isso, por exemplo, eu não sei, né, se vocês frequentam alguma religião, alguma igreja. Eu frequento as Testemunhas de Jeová. Então, lá eu entendo que seja difícil para as crianças, às vezes, ficarem ali o tempo todo, sentado, concentrado, prestando atenção. É chato, né? É bem chato, às vezes, ali num ambiente de igreja, num ambiente escolar, em um ambiente, né, que a criança ela precisa ficar quieta. Então, é uma ideia interessante tentar trazer isso, ó, vamos fazer o seguinte, se você ficar 10 minutinhos aqui, sentado e prestando atenção, eu vou dar 5 minutos para você dar uma voltinha. Você pode ir lá, beber uma água, dar uma andadinha e depois você volta. Então, ir trazendo essas recompensas por esse intervalo fixo para ajudar a criança a ir se regulando, né? E aí a criança sabe, por exemplo, que se ela, de repente, durante esse período que ela tem que ficar prestando atenção, de que ela tem que ficar mais quieta, de que ela tem que ficar mais concentrada, se de repente ela tira o foco, recomeça essa contagem, né? Então, é interessante para ensinar as crianças nesse contexto, tá? Então, qual que é a vantagem? Que você vai ter que contar o tempo e observar o comportamento da criança. Cria uma expectativa, né? Opa, vou ficar 10 minutos aqui, mas depois eu posso ir lá dar uma voltinha. Isso ajuda a autorrotina. Então, favorece a organização, tá? Muitas vezes a gente usa isso para estudo. Eu, particularmente, eu gosto de usar isso, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade de ficar sentada ali muito tempo, aí eu falo para mim mesma, opa, vou fazer aqui 30 minutinhos, aí eu posso ir ali beber uma água, posso tirar uma pausinha aqui, dar uma olhada na janela, né? Tem gente que usa 1 hora, 50 minutos de estudo, 10 minutos de pausa, entende? Então, isso ajuda a organizar melhor o tempo e a regular melhor esse tempo. Reforço por intervalo variável, tá? Então, o reforço, ele é entregue após o primeiro comportamento emitido, depois de um intervalo de tempo variável baseado em uma média definida. Então, a ideia aqui do reforço variável é a mesma ideia que a gente estava usando para a razão variável,
tá? Você vai colocar para a criança um período que ela não vai saber qual que é, mas você vai usar uma média, por exemplo, de 20 minutos. Pode ser que você deixe ela dar uma voltinha ali nos 5 minutos e depois lá no 20. Pode ser que você deixe ela dar uma voltinha ali nos 8 minutos e depois lá nos 13 minutos, tá? Só que sempre usando uma média com tempo máximo de 20 minutos. De forma que a criança ela não sabe quanto tempo ela vai precisar estar esperando. Então, isso vai criar uma imprevisibilidade, tá? Eu esqueci de falar aqui do intervalo fixo, qual que é uma desvantagem, tá? A desvantagem é que muitas vezes a criança vai, ela tendo essa previsibilidade do tempo em que ela precisa ficar concentrada, poxa, agora eu vou recomeçar, né? Ela ganhou a recompensa e aí ela vai recomeçar a contar esse tempo. Quando ela tiver ali, ela às vezes vai ficar, ó, voando ali, ó, durante vários minutos, e aí quando estiver chegando perto dos 10 minutos, vamos colocar que a recompensa está nos 10 minutos. Aí ela foca, opa, daqui a pouco eu vou ganhar a recompensa. Então, isso é uma desvantagem, tá? Que ela pode perder o foco aí, principalmente se o tempo for muito longo. Reforço por tempo variável, então é a mesma ideia da razão variável, tá? A criança fica nessa imprevisibilidade temporal, né? Mas isso mantém uma constância média do comportamento. Então, por exemplo, a mãe quer reforçar o comportamento da criança ficar sentada e prestar atenção em algo, né? Questão que eu falei da igreja. Ela pode oferecer uma recompensa da criança levantar e dar uma voltinha em tempo variável. Ó, fica quietinha aqui um tempo, daqui a pouco eu deixo você dar uma voltinha. Ela não sabe quando é que ela vai dar essa volta, né? Mas aí a mãe vai organizando ali o tempo para que ela possa estar dando uma espairecida ali, assim, que entrar dentro das médias, para que a criança também não fique muito tempo, né, na expectativa, mas a expectativa faz com que que o comportamento aconteça de uma melhor forma, tá? Que ela consiga focar mais nesse comportamento. Então, intervalo por tempo variável, as vantagens. Alta resistência e extinção, cria um comportamento mais estável, aproxima-se das contingências naturais. Então, muitas vezes na vida a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar esperando, né? Você chega na fila de um banco, você entra numa fila de um médico, e às vezes você vai ficar ali, ó, esperando, esperando. Você não sabe quanto tempo você vai ficar, mas tem que ficar, né? Às vezes aquela atividade ela precisa ser feita. Então, isso ajuda na autorregulação da pessoa, a pessoa ir acostumando a ter essas frustrações. Isso é importante. Aplicação de cada tipo de reforço. Então, a razão fixa vai ensinar rapidamente o comportamento, vai gerar um engajamento. Márcio. Oh, me desculpe. Me desculpe. Tudo bem, sem problemas, sem problemas. Pessoal, vocês querem fazer algum comentário? Ângela, quer trazer algum exemplo, alguma observação? Tudo bem, Márcio, sem problemas. Tá. Não, Camila, porque assim, a experiência assim, que eu tive com crianças com autismo, né? Apesar de que tenho netos e tudo, né? Isso e essa coisa de recompensa funciona um bocado, né? Com as crianças. Funciona. Mas também quando você está nessa razão fixa, né? Que você começa talvez a aumentar os prazos ou você dizer para ela, não, vai ficar daqui a 2 dias ou 3 dias, sei lá o quê. Então, o que elas fazem? Aí, ou o dia que você esquece, ela sempre vai dizer para você, mas não é o dia. As crianças fazem muito esse tipo de cobrança, né? Elas Sim, sim. cobram. Eu aqui Não com meu neto, esquece. às vezes,
Ele fala assim, vovó, se eu fizer isso assim hoje, você deixa eu pegar o tablet? Porque ele vê os desenhos na TV, mas no tablet ele pode escolher, né? Uhum. Aí, não, porque eu gosto mais do desenho que eu posso escolher, aí eu posso parar se eu não gostar e começar com outro. Ele ainda é pequeno, mas é uma forma muito interessante de você, de uma certa forma, disciplinar, condicionar, né? Porque a criança precisa de uma certa disciplina, você tem que criar limites para as crianças, e é uma forma não violenta de você agir com as crianças, não é? De Porque estar criando esses limites, né? você está criando esses limites. E isso é muito bacana que você pode aplicar isso com as crianças de uma forma não violenta, porque as outras gerações antigas, né, foram criadas confundindo amor, né, com violência, porque os pais batiam, porque os pais tinha a questão da palmatória, nossos avós da palmatória, ajoelhar no milho, e elas nascem e elas crescem com muitos traumas, né? E com uma autoestima muito baixa. E é super importante quando a gente utiliza da razão e de métodos que ajudem a gente na educação dos nossos filhos, porque eles vão compreender o que é amor de verdade, não esse amor misturado com a violência, que eles podem se tornar violentos e com as suas esposas, né? A gente vê essas questões do feminicídio e outras coisas aí. Eu acho que tem muito a ver com isso, né, da violência, quando a criança passa por esses estímulos violentos na infância, e ela vai reproduzir isso na idade adulta. E é super importante, eu acho que assim, que cada pai, que cada mãe, que todo mundo pudesse ter acesso a esse tipo de método, para que eles pudessem dar uma educação. Acho que se a gente pudesse dar esse tipo de educação aos nossos filhos, né, todas as pessoas, o mundo talvez fosse um pouquinho melhor, sem tanta gente doente, né? Sem tanta gente problemática. Com certeza, Ângela, com certeza. As crianças, elas copiam, né? E antigamente dava muito, era a punição, trabalhava muito com a punição, e hoje ainda. Então, esses métodos, eles dão um pouco mais de trabalho, trazer essas disciplinas, trazer toda essa maneira de agir, essas técnicas para dentro de casa, acaba que dá, assim, um pouquinho mais de trabalho, né? Do que dar uma correção ali, uma punição. Mas com certeza ela é afetiva, é mais afetiva e amorosa. Como se fala, né? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras, não é? Se você Exatamente. quer ensinar o teu filho a não mentir, você tem que dar o exemplo, você não mente. Porque existem, eu já vi muitas histórias sobre isso, né? Você querer exemplificar, olha, você não me conta mentira, mas aí se o fulano for ligar para você, você diz assim, diz para o fulano, atende a ligação, diz para o fulano que eu não estou. E aí como é que você vai ensinar? Porque se no teu cotidiano você ensina teu filho a mentir e diz para ele para não fazer o mesmo, né? Como é que é o ditado? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Não, faça o que eu digo, não faz o que eu faço. Exatamente. Exatamente. Né? A Daniela, ela fez uma pergunta: como se lida com a ansiedade nas situações variáveis? Dani, você fala no sentido dos reforços aqui variáveis? Isso, no caso do reforço com a razão e com o intervalo, né? No caso, você vai modificando esse tempo, né? A pessoa não sabe exatamente quando que vai acontecer. Então, como é que se lida com a ansiedade nesses casos? Não sei quando que eu vou receber, ou então na mudança, né? Eu recebia a cada 3 vezes, a cada 2 dias, agora vai mudar, como assim? Entendi. Eu acho que conversando, né, Dani? Eu acho que conversando, você falando para a criança, ó, às vezes vamos supor, você dava uma recompensa a cada 5 dias. Aí você vai entrar na variável, você dá uma recompensa no terceiro dia.
Aí você fala para a criança, ó, aí vai chegar no 5º dia, a criança vai falar, cadê minha recompensa? Aí você fala assim, ó, você lembra que eu te dei no 3º? Agora você vai esperar uns dias a mais, mas calma que vai vir. E aí você vai conversando com ela, né? Ou então vai trazendo, às vezes trazendo ela para uma ideia até um pouco mais lúdica mesmo, de colocar como se fosse um jogo. Olha, agora vai ser uma surpresa. Antes estava a cada 5 dias, agora vai ser uma surpresa. Vai fazendo que você vai ganhar essa recompensa. Não vai ser agora. Espera mais um pouquinho, tem que ter paciência. Então, ir trazendo ela para esse contexto, para uma ideia um pouco mais lúdica, né? Ou trazendo essa conversa com ela, de estar estipulando, né? De ir mudando mais gradativamente. Às vezes você dá uma recompensa antes do que deveria, para poder depois dar uma recompensa com um prazo um pouco mais longo. Tá? Então, eu acho que seria mais ou menos essa a ideia de para estar evitando a frustração e a criança ela já ir começando a entender que ali está tendo uma variabilidade, como é que é? Uma variedade, né? Vai estar variando a razão, vai estar variando o intervalo. Respondeu a sua pergunta, Dani? Beleza. É que a questão é que muitas crianças são bastante lógicas, né? Elas querem uma explicação, mas por quê? Simplesmente porque você decidiu assim? Então, eu acredito que o adulto também tem que ter um motivo para fazer qualquer variação, principalmente quando você tem alguém com uma síndrome ou com um comportamento que é muito organizado, né? Ou que tem um comportamento muito lógico. Você não pode variar as coisas sem uma explicação satisfatória, né? Tentar conversando com a criança, né? Sim, principalmente tratando-se de autismo, eles são muito mais rígidos no comportamento, né? Então, na semana passada a gente falou dessa rigidez comportamental. Então, talvez estar falando com ele, explicando para ele que a partir de agora vai começar a mudar, é igual quando você passa do condicionamento contínuo para a razão fixa. Né? Você dá essa explicação, ó, antes você recebia a recompensa todas as vezes, agora você vai receber a cada 3 vezes, ou a cada 5 vezes. Então, tá sempre conversando e trazendo isso, e trazendo imagens para que, por exemplo, a criança ela possa tá até mesmo fazendo um quadro, né? Fazendo um quadro ali onde ela possa visualizar essa ideia de que agora vai ser variável, né? Passou para o fixo, agora vai ser variável. Então, opa, recebi uma recompensa aqui agora no 3º. Quando será que eu vou receber de novo? Opa, recebi agora no 7º. Quanto que vai ser? Às vezes vai ser no 2º, vai ser no 5º, né? Então, eu não sei. Mas é importante que isso seja feito porque dentro da vida, ela vai passar por essas frustrações. Então, mesmo que num ambiente controlado ela fique um pouco frustrada, essa frustração controlada vai ser menor do que se ela não tiver frustração nenhuma e de repente ela chegar ali no dia a dia, na vida adulta, na adolescência, ela começa a ter essas frustrações, vai ter muito mais dor. Então, trazer uma frustração, às vezes a criança vai ter um pouco de ansiedade, sim, mas ali num ambiente controlado, né, onde você pode estar conversando com ela e acalmando ela. Pode estar falando, Ivanilda. Então, a gente está falando sobre esses tipos de reforços, né, que você falou aí, a razão fixa, a variável e os intervalos fixo e variáveis. A minha dúvida é, a gente pode trabalhar esses reforços variando entre qualquer idade, ou tem um específico, por exemplo, numa faixa etária, uma criança menor, né, de 1 a 5 anos ali, que tenha o TEA, e a gente sabe que tem os níveis
né? Então, vamos colocar o nível 1, que é o suporte, acho que é assim que fala, né? Então, ele vai ter um entendimento melhor. Se ele está ali num culto religioso, que é uma duração de 1 hora, e ali precisa fazer com que ele fique sentado, que é algo difícil, né? Pela inquietação deles, às vezes fica ansioso. A questão também do celular influencia, porque quer fazer ali o que tem interesse, né? E não, de fato, sentar para aguardar. E ali você vai fazer esse estímulo, né? Então, se você ficar aqui, esse tempo você vai ganhar esse reforço. E esse reforço pode ser, você vai ganhar um doce, ou você vai ganhar um pastel no final, quando acabar. Só que aí a criança ela vai ter essa ansiedade, que a Daniele falou, assim, na questão de. Mas ele não vai ter paciência de esperar né, o tempo acabar e vai ficar ali, vai fazer como se fosse uma birra, né? Chorar, bater ali o pé, para querer naquele momento receber esse reforço. Mas aí Entendi. entra no que você falou, é uma questão de adaptação, vai indo, mantendo ali a resistente para, é como se fosse uma briga de braço, até que a criança ela comece a entrar nesse padrão de estímulo, poderia dizer padrão, não sei, porque aí você tem o reforço e vai usando uma dinâmica até ele trabalhar, né, entender como que vai funcionar a vida, como você falou, né, que tem momentos que dá para fazer, tem momentos que não. Eu acho que é você ir trabalhando alguns reforços ao longo do tempo. Então, por exemplo, nessa ideia, nesse contexto de um culto religioso, você vai trabalhar o intervalo fixo com uma recompensa, às vezes, pequena. Em um prazo um pouco menor. Talvez esperar 1 hora inteira seja muito doloroso, mas às vezes você pode falar assim: ó, se você ficar aqui 10 minutinhos, eu deixo você colorir. Você pode ir colorindo aqui no culto, às vezes fazendo alguma atividade dentro do culto mesmo e ir adaptando essa criança aos poucos para que depois você possa trabalhar com intervalo variável. E sim, pode ser trabalhado para todas as idades e para todos os graus. Só que aí você vai avaliar as aptidões da criança, o que, que ela precisa estar aprendendo, quais são os comportamentos, o que, que ela gosta. Às vezes, uma criança vai conseguir ficar um tempo maior, outra vai ficar um tempo menor. Então, tá tendo essa flexibilidade para ir trabalhando com cada criança dentro das suas especificidades, né? Mas com certeza, às vezes dá uma recompensa ali lá no final, depois de um tempo muito grande, vai gerar uma ansiedade maior. Mas se a criança, por exemplo, entrar numa de dar birra, de não conseguir aguardar, não tem outra saída, né? Se você, toda vez que a criança ela der uma birra, você ir lá e dar a recompensa, aí você vai condicionar ela a dar sempre a birra. Então, tem que ter, sim, uma certa postura de firmeza ali para estar lidando com essa situação. Entendi. Eu tive essa dúvida por conta do tempo, né? Para uma criança em idade menor, aí precisa avaliar o que você disse, a expertise ali de cada criança, porque se você falar 10 minutos, espera 30 minutos, ele não vai saber cronometrar esse tempo, né? Diferente de uma criança em uma idade maior. Ela já vai saber, né, qual é esse tempo. No caso ali, a criança é aqui e agora. Então, se você me promete algo, né, ou diz que algo em troca, né, você faz assim, você ganha isso, pelo bom comportamento, poderia dizer assim, ele vai, às vezes, querer de imediato, né, uma vez que acontece isso que você falou, porque não vai tendo esse controle, essa resistência, né, Exatamente, exatamente. por parte dos pais, no caso, né, ou da pessoa, o cuidador, né.
Eu acho que a criança conseguir olhar e avaliar é sempre uma boa opção, né? Então, a gente, por exemplo, está sempre com o celular, agora são 10h54. Então, talvez pode fazer, às vezes, um desenho ali para a criança. Ó, quando o relógio marcar aqui, ó, às vezes a criança ainda não sabe ver, mas aí você vai desenhar lá, ó, 21h04, aí você pode colorir e dar uma voltinha, ou você pode dar uma voltinha, você pode dar uma andada, dar uma ida ali no fundo. Então, a criança, ela sempre poder conseguir visualizar aquilo, né? É interessante que ela sempre possa conseguir visualizar aquilo nessa parte que o comportamento ele tá sendo desenvolvido, né? Porque depois, quando entrar no intervalo variável, ela já não vai ter esse controle. Então, e a ideia é de que ela não tenha, né? Para que ela aprenda a lidar mais com essa frustração. Mas quando ela está aprendendo a desenvolver o comportamento, que aquilo é mais difícil, é sempre interessante que ela consiga ter um certo controle sobre aquilo que ela tem uma visibilidade, né? Ou então mostrar o ponteirinho, ó, o ponteiro tá aqui agora. A hora que o ponteiro chegar nesse tracinho aqui, ó, aí você pode dar uma voltinha, aí a criança vai ficar lá, observando o tracinho, né? Andando. Então é sempre importante, por isso que principalmente para crianças com espectro autista, ter algo que ela possa escrever, que ela possa marcar, que ela possa visualizar, isso é sempre muito importante para ajudar com que ela não fique tão frustrada exatamente por essa rigidez de comportamento dela. Eu vou passar aqui para o próximo, pessoal, para a gente já ir encerrando. Ética e responsabilidade. Então, foi isso que a gente falou agora há pouco, né? Então, antes de implementar qualquer tipo de reforço, é fundamental uma avaliação individual da criança para entender as preferências, os interesses, quais são as necessidades, né? Qual grau de autismo ali ela tem, os objetivos, eles precisam ser claros e eles precisam ser mensuráveis para o comportamento que deseja reforçar. Então, no último, nós falamos sobre isso. Né? Por exemplo, a criança está aprendendo a escovar os dentes. O reforço tem que ter o objetivo de que a criança aprenda a estar escovando os dentes. Então, se não está dando certo, tem que avaliar. Será que o reforço não está correto? Será que a maneira que eu estou fazendo não está correta? O objetivo, ele precisa ser atingido de maneira que a criança consiga usar aquilo na vida dela de maneira efetiva. Então, isso pode incluir habilidades sociais, comunicação, independência, né? Organização, autorregulação, no caso dos intervalos fixos, intervalo variável, né? Tá bem relacionado, a criança está se autorregulando, aprendendo a esperar, aprendendo a ter um pouco mais de paciência, né? E a administração dos reforços. Então, quando uma criança autista está aprendendo uma nova habilidade, como expressar sua necessidade ou interagir socialmente, é útil fornecer um reforço imediato e consistente sempre que ela demonstrar o comportamento desejado. Tá? Então, para que a criança consiga associar, né? Opa, eu tive o comportamento, eu tenho a recompensa. Então, depois que esse comportamento já for estabelecido, aí nós vamos passar para o reforço intermitente, podendo variar os reforçadores, por exemplo. Então, igual você colocou, Ivanildo, sobre a questão da criança, às vezes comer um pastel no final. Ó, você ficar aqui, você pode dar uma voltinha e no final, né? Se você fizer tudo bonitinho, no final vai ter um pastel. Né? Então, vai aumentando os graus e vai variando os reforçadores. Pode dar uma volta, posso te dar uma coisa para colorir, posso te dar alguma coisa gostosa, ou posso dar um elogio apenas. Então, e variando isso de acordo com aquilo que a criança gosta.
tá? Tem que atentar se esses reforçadores eles são agradáveis. Então, muitas crianças elas não conseguem expressar aquilo que elas gostam ou não. Então tem que ter essa observação, né, ali do pai, da mãe, da pessoa que está atendendo na clínica, do professor, o que é agradável para essa criança? Será que ela está gostando, né? Será que está de acordo com a sensibilidade dessa criança? Então isso tem que ser observado. E outra coisa que eu não coloquei aqui é que tem que conseguir repetir, sempre estar repetindo os reforços em todos os ambientes. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se a criança ela tem um reforço na escola, mas ela não está tendo esse reforço em casa, né? A tendência é que esse comportamento ele não fixe, tá? Então, se a gente está atendendo na clínica uma criança com autismo e está ensinando um determinado comportamento, esse comportamento ele precisa ser repetido. Tem que ser informado para os pais têm que informar isso na escola, tem que ser uma coisa fácil de estar acontecendo em vários contextos diferentes, para que a criança ela consiga ter consiga repetir isso em vários ambientes, né? Que essa aprendizagem não fique restrita apenas a um único lugar. Pode falar, Ângela. Então, você está falando que essa razão fixa ela é para criar um condicionamento. E quando Sim. entra com intermitente, é para que ela não faça só as coisas motivadas por uma recompensa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ok. Obrigada. Isso mesmo, Ângela, que ela não faça só motivada pela recompensa, né? Então, é interessante que isso que esteja sempre que as áreas se conversem, né? Então, vamos supor que você ali na sua clínica está atendendo uma criança e você já está no reforço intermitente, mas a mãe em casa está dando reforço contínuo. Entende que isso vai gerar uma confusão na criança? A criança vai olhar e falar: opa, mas por que lá na minha casa eu sempre recebo e aqui eu não estou recebendo sempre? Então, as áreas elas precisam conversarem entre si para que isso aumente o engajamento da criança, para que a criança consiga entender melhor o que está acontecendo. E a transição entre os reforços, que é o que a gente já vem falando, né? Começa com a razão fixa, o intervalo fixo, de maneira curta, para poder ensinar com clareza. Então, muitas vezes você vai começar ali com reforço contínuo, depois passa para a razão fixa, e aí você vai progredindo a exigência gradualmente. Então, você começa ali, vamos colocar 3 repetições, você tem uma recompensa. 8 repetições, você tem uma recompensa. Aí depois você vai migrando para a variável. Opa, agora você vai ter daqui a 3 repetições. Você vai ter daqui a 10 repetições. E aí vai mudando isso para que a criança não fique restrita à recompensa para poder fazer o comportamento. E aplicar esses reforços em diferentes ambientes, para diferentes pessoas, em diferentes horários, com diferentes recompensas, para que isso fique fixado na mente da criança. Pessoal, é isso. Vocês têm. Pode falar, Ângela. A recompensa, inicialmente, ela é importante, mas a conversa também é igualmente importante para que a criança compreenda o motivo dela estar realizando aquele tipo de atitude, né, de ato, de comportamento. Eu acho que a conversa aliada a esse condicionamento é fundamental também, porque tem crianças que estão naquela idade dos porquês, né? Porque Pergunta isso, tudo, né? porque aquilo, porque aquilo outro, né? E aí é necessário que ela compreenda a utilidade, né? O motivo daquilo estar sendo, né, motivado na vida dela, de estabelecer esse tipo de comportamento na vida dela, que vai ser benéfico para ela, por isso, por aquilo outro. A gente vai colocando isso racionalmente para que a criança entenda o porquê daquilo, né?
Exatamente, exatamente. Tem criança que você vai estar conseguindo conversar e explicar e ela vai estar entendendo. Tem outras crianças que você vai estar demonstrando ali com a ficha, com o visual, né? Então aí é saber como é que você vai colocar isso para a criança para que fique mais fácil para que ela consiga entender, mas é importante que ela tenha um entendimento disso, sim. Pode falar, Rafa. É válido para todas as crianças, né? Um comportamento. Então, Com certeza. eu percebi que a criação do Brasil em relação à Europa, e eu acredito que aqui nos Estados Unidos também é bem diferente, porque no Brasil é bem aquilo, fez algo errado, apanhou, palmadinha, palmadinha, sem Punição. conversa, né? Punição. E a criação na Europa é totalmente diferente. Você conversa com a sua criança, né? E tem um diálogo. E também tem um sistema de trancar a criança no quarto e deixar ela chorando pela punição. Eu acho isso totalmente errado. Aqui nos Estados Unidos também é um sistema de conversar com a sua criança, né? Embora seja assim, eu vejo que as crianças aqui nos Estados Unidos, na Europa também, no passar do tempo, elas passam a ser mais rebeldes que a do próprio Brasil, que apanham. Apanham não, tem a sua punição da palmadinha, embora seja melhor conversar, né? Eu vejo que eles têm uma liberdade aqui, mas eles são obedientes, né? É bem diferente, mas eu acredito que conversar é a melhor opção do que dar a palmadinha, bater. Às vezes é necessário quando a criança é muito rebelde, eu acho, tenho totalmente certeza disso, mas nem sempre, né, como é. Acredito que, ao menos na minha criação foi isso, aprontou, palmadinha, né, nunca tive aquele tempo de, meu pai ou minha mãe explicar, isso foi errado, não, era palmada mesmo, então foi assim a minha criação. É a punição positiva, né? Então, assim, e até nisso é importante estar conversando com a criança. Existem os graus de punição, né? Então, você fez tal coisa, você sabia, foi avisado que não era para fazer, vou te dar uma punição positiva no grau tal, né? 2 palmadinhas, né? 3 palmadinhas, um grau leve, 1 palmadinha, 2 palmadinhas, 3 palmadinhas. Então, assim, eu não acho, Camila, particularmente, não acho que seja algo de todo ruim, né? Acho que em algumas situações é necessário, sim, que exista a punição, mas para estar ensinando, né, você utiliza dos reforços. Então, existem outros tipos também, né, de condicionamento. Tá? Então, por exemplo, no último seminário, nós falamos sobre a punição positiva, né? Que seria essa questão da palmada, seria a questão, por exemplo, de você colocar a criança para arrumar alguma coisa que ela bagunçou, né? Ela fez ali uma bagunça com tinta, ela vai limpar. Então, é importante, mas sempre que a criança converse com a criança e ela entenda o que está sendo feito e que aquilo seja proporcional ao grau do delito, digamos assim, né? Do que ela fez de errado. Tem que estar dentro de uma proporção, né? E ela precisa entender isso, tá? Então, Camila, eu só acho que existe uma atitude que a criança deve levar palmada quando ela faz, né? Que é bater no pai ou na mãe ou no adulto, no responsável. Tirando isso, eu acho que o resto todo você pode tirar o desenho, você pode tirar a brincadeira com o colega, ir na piscina, o celular, o que for. Eu acho que as outras coisas todas podem ser levadas dessa maneira mais positiva, sem ser uma palmada, que é uma coisa mais, né, negativa, no meu entender. Mas só nesse caso, eu acredito que seria uma forma de você mostrar para ela que o que ela fez com você dói nela da mesma forma. sim. Até porque dói mais no pai. Eu imagino que dói mais no pai, né? Um pai amoroso e uma mãe amorosa,
do que na própria criança, né? É claro que existem pessoas aí que são desmedidas, né? Não consegue medir aí o que está fazendo, né? Dar uma punição além da necessidade, mas com certeza a punição ela dói para um pai e uma mãe amoroso, dói mais no pai e na mãe do que na própria pessoa que está recebendo a punição. Mas é necessário sim que muitas vezes tenha, né? Pessoal, vamos ficando por aqui. Foi maravilhoso ter vocês aqui essa noite. Muito obrigada pela participação de todo mundo.